Levanta várias questões, mas a primeira e mais importante para mim é que nós pensamos de acordo com a nossa mentalidade e nosso conhecimento naquele momento, que aquela era a melhor solução. Não pensamos que houvesse outra solução diferente daquela. É assim que nós pensávamos. Estávamos nos anos 2010 e qualquer coisa, pensávamos daquela maneira. Agora não pensávamos como quem pensa hoje, que não vamos buscar outros recursos. Portanto, o fundamental é isto. Nós pensamos daquela maneira, porque pensamos daquela maneira. Obrigada, Excelência. Eu Como? vou insistir Faz favor. com a pergunta no sentido de ter ou não sido discutida esta questão no governo ou comando conjunto. A nossa discussão foi neste sentido que nós tomamos a decisão. Não se pensou noutras coisas. Se pensasse noutras coisas, talvez nós estivéssemos a discutir essas outras coisas. Mas não teríamos resolvido o problema que nos preocupava. E o problema que nos preocupava era a soberania nossa no país, física, que era fundamental. Agora, se vimos outras coisas, talvez alguém tenha visto, mas não nos disse. Sim, eu percebi. Eu já percebi essa parte. A questão que eu coloco é se foi discutida e decidida no comando conjunto ou pelo governo a opção de se recorrer a empréstimo externo. No comando conjunto ou no governo? Para resolver este problema? Sim. É algo que foi tratado através do comando operativo ao qual eu deleguei para entrar e procurar recursos Está a falar o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, mas ninguém lhe consegue ouvir. Penso que ele também ainda não faz ideia de que a voz não está a passar. É mais um corte de energia, o segundo num curto espaço de tempo, em menos de 10 minutos, 2 cortes de energia elétrica num estabelecimento especial de máxima segurança, vulgo BO. Nessas condições não se pode avançar, não se consegue registrar absolutamente nada. Desde o início dessa sessão, a 23 de agosto de 2021, não há memória de cortes tão repentinos como estes que estão a ocorrer no dia de hoje. É o segundo corte em menos de 10 minutos à luz do dia. Enfim, pode ser que seja uma avaria, se calhar os técnicos da empresa Eletricidade de Moçambique estão também a tentar identificar o problema e a solucioná-lo, mas não está a ser um dia fácil. Esta sessão poderá se prolongar pela noite adentro devido também a esses cortes, a essas paralisações, devido a falhas no fornecimento de energia elétrica. Isto ocorre depois
de ter se falado pela manhã. Aliás, moradores da zona de Infulene testemunharam inclusive isso em entrevistas exclusivas, em direto também para Miramar, falavam sobre isso, sobre um aparente esquema de sabotagem ao posto de transformação de energia elétrica ali mesmo no bairro durante a noite de ontem. Isto vai começa a preocupar porque a sessão não está a decorrer como se esperava. São cortes atrás de cortes e pronto, espera-se que se resolva isto em definitivo para que haja um fio condutor nas questões que são colocadas pelo Ministério Público, igualmente também pelas respostas que são dadas pelo declarante Armando Emílio Guebuza. Esperamos a todo momento a retoma das questões, mas claramente isto já começa a gerar uma preocupação, é notória, não há como se fugir dessa situação. A preocupação do próprio juiz está ali no semblante, os rostos falam por si, enfim, há preocupação com relação a esses cortes que estão a condicionar a transmissão e a continuação, portanto, do julgamento do caso das dívidas ocultas, dia este reservado ao interrogatório do antigo, portanto, Presidente da República, na qualidade de declarante. Ele presta aqui alguns esclarecimentos ao Ministério Público a essa altura, depois de ter rejeitado falar sobre questões de soberania. Disse ele que questões de soberania não podem ser faladas publicamente e ele considera isso um erro. Vamos então ouvir o juiz. Vamos prosseguir, Ministério Público. Delegou para procurar recursos. Foi Diga. Estava apenas a concordar com o meritíssimo juiz e acrescentar que ao qual delegou para procurar recursos. Sim, muito obrigado. Posso prosseguir, meritíssimo? Faz favor. Faz Obrigada. favor. O declarante disse que delegou ao comando operativo para procurar recursos. Essa delegação foi feita por que meio? Não me lembro, mas normalmente fazíamos mesmo por despacho. Mas não me lembro, não tenho aqui comigo isso. Mas normalmente faziam por via de despacho. Terá sido apreciado. Peço som. Obrigada. Terá sido apreciado e discutido a nível do governo e ou do comando conjunto a questão do Estado moçambicano ter já ultrapassado os limites orçamentais do seu endividamento e emissão de garantias do Estado na altura em que se decidiu recorrer a financiamento externo? Que eu me lembro, não, ninguém pôs. O ministro das Finanças na altura, o Sr. Manuel Chang, não partilhou esta questão com Vossa Excelência? Aquilo que eu digo, ninguém pôs.
Se diz que não foi discutida, ninguém pôs, o declarante estará a dizer que a decisão de endividamento do país foi tomada exclusivamente pelo então Ministro das Finanças Não e estou a outras dizer isso. entidades. Não, é uma questão, perceba-me, desculpa interrompê-lo, eu ainda não tinha terminado. É que se ninguém colocou, e Vossa Excelência, pela sua resposta, diz que, portanto, ninguém colocou essa questão, eu coloco-lhe outra, nesse sentido, para perceber de Vossa Excelência se a decisão do endividamento do país foi tomada exclusivamente pelo então Ministro das Finanças. Eu não disse isso. Nem eu disse que disse, eu só estou a perguntar. Eu não tomei conhecimento, é o que estou a dizer. Agora não estou a falar dos outros. Então eu vou colocar a questão de uma outra maneira forma. ainda. De quem foi a decisão do endividamento do país? A decisão de procurar recursos foi tomada por mim, delegando no comando operativo, através de seus líderes. Obrigada. Quando lhe chegou ao conhecimento a proposta de proteção da Zona Econômica Exclusiva, com recurso a um veículo, a uma SPV, Não o quê? SPV, um veículo, SPV, é Special Purpose Vehicle, de acordo com os autos, que nesse caso seria a Proíndicos. Já havia indicação de quem iria fornecer a solução de proteção, ou melhor, já se indicava o grupo Privinvest. Eu posso repetir? Pode repetir, faz favor. Obrigada. Quando lhe chegou ao conhecimento a proposta de proteção da Zona Econômica Exclusiva, com recurso a um veículo, já havia indicação de quem iria fornecer a solução de proteção, ou melhor, já se indicava o grupo Privinvest? Não me lembro. Obrigada. Quando e como é que o declarante, na qualidade de comandante-chefe, tomou conhecimento do interesse ou disponibilidade do Grupo Privinvest em fornecer a solução para a implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva? São detalhes que é difícil lembrar, mas nós trabalhamos com base nos estudos e propostas apresentadas pelo Comando Operativo.
questão foi feita de uma forma e a resposta foi feita a resposta veio de uma outra forma. Percebeu a questão? Quando é que tomou conhecimento da disponibilidade, da oferta da solução? Mas depois o declarante respondeu que trabalhamos com base nos estudos e propostas apresentados pelo Comando Operativo. Na pergunta do Ministério Público, vem a parte oferta da solução. Está a perceber? Oferta da solução da proteção da zona econômica exclusiva. A pergunta vem no sentido de que a Privivest ofereceu, não ofereceu gratuitamente ao Estado, uma proposta de proteção da nossa zona econômica exclusiva. Entendeu assim a pergunta? Uhum. De que tenha sido a Privivest que trouxe a proposta de proteção da nossa zona econômica exclusiva. Tinha entendido assim a pergunta? Eu não disse isso. Não disse sim, mas a pergunta vem nesse sentido. Por isso o tribunal está a perguntar. Entendeu assim? É que a resposta depois, trabalhamos com base nos estudos e propostas apresentadas pelo Comando Operativo. Sim. Está a dizer o contrário. O Comando Operativo é que tinha a delegação, sim, de lidar com quem quer que fosse. Depois trazia as propostas para nós. Percebeu o Ministério Público? A pergunta do Ministério Público foi no sentido de quando é que tomou conhecimento da disponibilidade, da oferta da solução. Foi assim, não é? Do interesse ou disponibilidade do Grupo Privinvest em fornecer a solução. Exatamente. Para a implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva. Exatamente. Por isso que depois respondeu que trabalhamos com base nos estudos e apresentados pelo Comando Operativo. E propostas. A delegação é delegação. Sim. E eu não estou. Estão os delegados. Sim. Eles é que se comunicam ou não comigo. Muito bem, mas então a solução de proteção da zona econômica exclusiva veio do Privivest? Não estou a dizer isso também. É uma pergunta, tribunal. Sim, eu não sei. Eu estou a dizer que eu trabalhei com o Comando Operativo. Sim. O Comando Operativo recolheu os dados que recolheu, que nos convenceram que Sim. aquela decisão que foi tomada era a mais correta. E não sabe se essa solução do Comando Operativo que trouxe até assim veio da Privivest ou não? Porque tinha delegado a eles? Tinha delegado. Delegação é confiança. Ok. Está A certo. gente deposita confiança em... Sim. Percebeu, Ministério Público, a resposta? Sim, percebi a resposta. Só não percebi quando é que tomou conhecimento. Sim, isso não... Disse que são detalhes que são difíceis de lembrar. Essa foi a São resposta. muito difíceis. Sim. Tanto não precisava de perceber, porque são difíceis de lembrar. Yeah. Posso prosseguir? Sim, por favor. Obrigada, Peço desculpas. Meritíssimo. Consta dos autos uma carta escrita por Iskandar Safa, presidente do Grupo Privinvest, datada de 3 de dezembro de 2012, dirigida a Vossa Excelência, na qualidade de Presidente da República. Não sei se recorda dessa carta de 3 de dezembro de 2012. Não sei de que fala a carta. Não De que percebi. fala a carta? Se não se importar, a carta está aqui. Como? Se não se importar em apreciar, a carta está aqui. Não sabe do que fala a carta. Sim. Peço para trazer para o tribunal ler. Sim. Faz favor. O tribunal vai ler e depois vai ouvir. Sim. Um momento só.
Prepare-se para ouvir, já que está a perguntar do que fala a carta. Deixa-me o tribunal ler. Abu Dhabi Mar, 3 de dezembro de 2012, estritamente privado e confidencial. Sua Excelência Presidente Armando Emílio Guebuza, Avenida do Engenheiro, 1780, Maputo. Assunto: monitoria da Zona Econômica Exclusiva e Sistema de Proteção. O projeto. Sua Excelência, em primeiro lugar, gostaria de congratular-lhe uma vez mais pela aceitação por parte das autoridades moçambicanas da nossa proposta de projeto, submetido à Sua Excelência em 31 de dezembro de 2011. Como Vossa Excelência deve saber, por ter sido solicitado pela equipe designada pelas autoridades moçambicanas, discutimos com o Banco Credit Suisse a possibilidade de financiamento do projeto. Subsequentemente, uma carta oferta proveniente do Credit Suisse foi enviada ao gabinete de Vossa Excelência no dia 27 de fevereiro de 2012, expressando a vontade da Credit Suisse em financiar o projeto a favor das autoridades moçambicanas. No dia 31 de agosto de 2012, recebemos uma carta do Ministério das Finanças moçambicano, assinada por Sua Excelência Manuel Chang, comunicando-nos que o projeto tinha sido aprovado pelas autoridades moçambicanas. Solicitava-nos, contudo, que estruturássemos um empréstimo concessional com taxas de juros muito baixas, normalmente as que se verificam nas finanças do governo para o governo. Durante o mês de setembro de 2012, a equipe designada pelas autoridades moçambicanas, viajou para Abu Dhabi e manteve encontro com a direção executiva do Banco Credit Suisse com vista a robustecer os termos e condições do projeto. No dia 13 de setembro de 2012, enviamos uma resposta ao ministro moçambicano das Finanças, comunicando-lhe que nós alistamos o Banco Credit Suisse como um potencial parceiro de financiamento para as autoridades moçambicanas, junto com parâmetros recentemente negociados: extensão do período de graça, redução das taxas de juros para até 50%. Não houve comunicação formal desde então. No entanto, a equipe solicitou ao Banco Credit Suisse, baseado nas suas discussões com o Ministério das Finanças, para estender o financiamento para o veículo de titularização, SPV, codetida por várias instituições moçambicanas, ao invés de ser somente o Ministério das Finanças, Credit Suisse, Credit Suisse aceitou o pedido e enviou uma folha final de termos à equipe no dia 13 de outubro de 2012. Como Vossa Excelência deve saber, o nosso maior objetivo é forjar uma relação estratégica, inicialmente na indústria da construção naval, entre a República de Moçambique e a Primvest Shipbuilding Abu Dhabi Mar e uma subsidiária da Primvest, que poderíamos também expandir para outros setores de infraestruturas e setores estratégicos. É evidente que, aqui vem escrito, há dinamismo dos elementos do projeto organizados pela equipe moçambicana, Banco Credit Suisse e nós, precisa de ser orientado para a conclusão e fase de execução o mais breve possível para evitar constrangimentos de um novo ano fiscal. Pelo trabalho feito pelas equipes, estamos confiantes que os documentos do projeto podem ser concluídos antes do fim do ano e passarmos para a fase acima mencionada, de modo a que possamos resolver os nossos investimentos na República de Moçambique, desde que trabalhemos com empenho e celeridade. A Privivest Shipbuilding e os executivos da Credit Suisse podem imediatamente posicionar-se em Maputo para finalizar todos os detalhes remanescentes e a documentação do projeto com a equipe moçambicana e os quadros do Ministério das Finanças. Uma vez concluídos esses detalhes, terei a honra de viajar para Moçambique
e reunir-se com as autoridades competentes para fechar o projeto e discutir o caminho a seguir para melhor servir a economia moçambicana. Atenciosamente, Skanda Safa, presidente. Portanto, esse aqui é o conteúdo da carta. Não estou a ver qual é a relevância. As perguntas são do Ministério Público. Desculpa, não vejo qual é a relevância, porque isso é o que o SATA escreveu. Posso colocar as questões, por Faz favor. Obrigada. O declarante pode partilhar com o Tribunal o contexto em que esta carta foi produzida? Não foi escrita por mim, foi escrita pelo senhor SATA. É pacífico. Até aí é pacífico, mas foi dirigida para si. Sim, mas eu não tenho que definir o contexto das cartas que os outros escrevem para mim. Eles é que têm o contexto da carta em que escrevem. E qual foi a reação de Vossa Excelência? O posicionamento. Eu já tinha definido a O delegação... posicionamento... Deixa-me terminar, Excelência. Eu estava a dizer qual foi o posicionamento de Vossa Excelência face a esta carta. Entregar a responsabilidade a quem foi delegado. Entregou exarando que despacho? Entreguei a questão. Sim, a pergunta é que despacho o declarante exarou sobre esta carta? Não me lembro. Quando era primeiro-ministro, eu passava tantos despachos, tantas questões delicadas, umas mais delicadas do que as outras. Não posso lembrar dos meus despachos todos. Na essência, quem devia tratar do assunto é a equipa que foi delegada para tratar dos assuntos. O declarante sabe que trabalhos de due diligence foram realizados para a identificação da Privinvest como entidade que iria fornecer a solução para a proteção da zona económica exclusiva? Não me lembro. Não se recorda. Para além do grupo Privinvest, o declarante soube da existência ou identificação de outros potenciais fornecedores da solução do projeto de proteção da zona económica exclusiva? Não. Consta dos autos, através de depoimentos de uma das pessoas que participou na fase inicial de concepção do projeto, que havia sido estabelecido um success fee, uma espécie de gratificação para todos que tivessem se empenhado na concretização do projeto. Este assunto terá chegado ao conhecimento da direção do Governo e do Comando Conjunto? O meu conhecimento, não. Consta também dos autos que o Comando Conjunto discutiu apenas a criação da Proíndicos. Ou seja, este órgão em nenhum momento discutiu e decidiu a criação das empresas Imatum S.A. e MAM S.A. A pergunta que coloco
é a seguinte. O declarante lembra-se de ter havido reuniões dirigidas por Vossa Excelência em que tenham sido tomadas decisões para a criação das empresas Imatum S.A. e MAM S.A.? Eu fiz um despacho, que não me lembro em que termos foi feito, em que delegava os poderes de negociação, etc., aos chefes, Ministro da Defesa, Ministro do Interior e o Diretor-Geral do CIS. Porque isso pressupõe que foram discutidas essas questões. Pressupõe. Fez um despacho, a resposta, não sei se percebi bem, diz que fez um despacho em que delegava poderes aos Ministros da Defesa, Interior e Diretor-Geral do CIS. Sim, sim. Esse despacho está em vosso poder? Não. Penso que deve estar no vosso poder. No meu poder não estão, eu não saí com documentos. Nós não temos consta, eu não tenho conhecimento. Eu não saí com documentos do Ministério da Presidência da República. E eu insisto na pergunta, para além de ter delegado poderes, e já ficou claro que delegou poderes, Vossa Excelência recorda-se de ter dirigido alguma reunião em que foi discutida a criação dessas empresas? Eu dirigi muitas reuniões a tratar de muitos assuntos durante os 10 anos que estive na presidência. Não posso lembrar de tudo. Neste caso aqui, recorro ao despacho que eu estou a referir, que eu não tenho, em que delego poderes a um grupo de dirigentes para tratarem desses assuntos. Então, se bem percebi, a sua resposta é não se recorda de ter dirigido alguma reunião em que tenham sido tomadas decisões para a criação destas duas empresas, Imatum e MAM. Eu não respondo especificamente a essa pergunta. Quer dizer que eu não me lembro, porque dirigi muitas reuniões. Muito obrigada. Muito bem, por que não colocar a pergunta no outro? Foi o declarante quem decidiu criar Imatum e MAM? Eu, como comandante em chefe, sim. Porque sou chefe. Sim, era a pergunta. Assumo a responsabilidade. Sim, era a pergunta que estava a sair. A pergunta que está a fazer é se eu dirigi uma reunião em que se produziu. Está ali a resposta, Ministério Público. Disse que ele como comandante-chefe, é que decidiu criar Imatum e MAM. Sim. E assume essa responsabilidade. Eu gostaria. Assumo, sim. Sim, sim. Assumo essa responsabilidade e assumo a responsabilidade de ter criado a zona especial. Econômica exclusiva. Sim, sim, sim. Exatamente. Eu era presidente do país. Sim. Queria defender todo o país, assim também, na altura. Então vamos prosseguir, então. Já ficou a resposta. Era presidente do país, queria defender
todo o país, incluindo o próprio juiz. Incluindo o próprio juiz. Exatamente. Vamos prosseguir, Ministério Público. Durante os encontros mantidos para o acompanhamento do processo de concepção e implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, terá sido indicado o valor necessário para a sua materialização? Não me lembro, não entrei nessas discussões. Razão por que nós Faz favor. precisamos de ministros. E às vezes delegamos os poderes a eles exatamente para entrar nos detalhes. Se existem 23 ministérios e entra no detalhe de 23 ministérios, é uma desgraça, não é boa gestão essa. Seria má gestão, no meu entender. Mesmo que quando esse detalhe se refere ao dinheiro. Posso prosseguir, Excelência? Meritíssimo. Faz Obrigada. favor. Vamos. Disse que não se recorda. Consta dos autos que o réu Gregório Leão José referiu que o réu Teófilo Nhangumel fez uma apresentação da parte financeira do projeto na reunião de comando conjunto dirigida por Vossa Excelência. Recorda-se dessa reunião? Disse que não se recordava. Há uma pergunta que coloquei sobre o valor necessário para a implementação do projeto, disse que não se recorda, é por isso que existem ministros. Sucede que o diretor-geral do CIS, na altura, o réu Gregório Leão José, disse neste tribunal que Teófilo Nhangumel, também réu neste processo, fez uma apresentação da parte financeira do projeto na reunião do comando conjunto dirigida por Vossa Excelência. A pergunta que lhe coloco é: recorda-se dessa apresentação que o réu Teófilo Nhangumel efetuou na Presidência da República? Eu disse-lhe que não conhecia Teófilo Nhangumel. Só o conheci no Língamo, quando fui visitar o meu filho. Portanto, não posso recordar das coisas que ele andou a dizer na minha presença ou na minha ausência. Eu estou a colocar, disse que não conhecia e ficou registado. Eu estou-lhe a colocar esta questão, Excelência, face ao posicionamento do diretor-geral do CIS. Não, É nesse sentido, portanto, a pergunta tem lógica nesse sentido. então, o diretor-geral do CIS falou de uma situação. E aquilo que é reproduzido aqui é que Nhangumel terá apresentado essa situação na minha presença. Quer dizer, que eu me recordo de Nhangumel. Obrigada. Eu só conheci Nhangumel no Língamo. Não estou a dizer que não existisse. Está a falar de conhecer. Como e onde os implementadores do projeto iriam obter o valor?
considerando a magnitude do empreendimento e a situação econômica do país na época. Não compreendi a última parte. Posso repetir toda a Faz favor. pergunta? Como e onde os implementadores do projeto iriam obter o valor, considerando a magnitude do empreendimento e a situação econômica do país na época? Bom, a situação econômica não estava como está hoje. Estava muito melhor. Agora, como e onde, havia um grupo delegado para negociar. Não precisava de ser eu a saber. Quem sabe, talvez o chefe do comando operativo pudesse esclarecer melhor. Terá alguma vez o declarante indagado como seriam captadas as receitas para cobrir a magnitude do investimento? Não se esqueça que havia um estudo de viabilidade. E o estudo de viabilidade dizia que era viável. E eu não pensei para além disso. Qual era o valor estabelecido no estudo de viabilidade em Não- termos de não- não captação me de lembro, não me receitas? lembro. Não? Não me lembro disso. Relativamente ao financiamento das empresas, das 3 empresas, para garantir a implementação do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva, as empresas Proíndicos e Matu Imam recorreram a financiamento no valor total de 2 bilhões e 7 milhões de dólares americanos, com garantia do Estado moçambicano. A pergunta que lhe coloco é: terá o declarante participado no processo de autorização para que o Estado fosse avalista, ou melhor dizendo, garante no financiamento das 3 empresas? Não. Obrigada. Esta matéria foi discutida no Comando Conjunto relativamente a todas as empresas ou somente relativamente a Proíndicos? Qual matéria? O financiamento das 3 empresas e consequente emissão de garantias. Eu não disse isso. Não, eu estou a perguntar, Excelência. Ah, ok. Então, esse é o problema do comando operativo.
consta dos autos que, por carta datada de 25 de abril de 2014, com referência 340A NE GAB DG 14, o réu Gregório Leão José, na qualidade de diretor-geral do CIS, solicitou ao ministro das Finanças, Manuel Chang, a emissão da garantia no valor de 750 milhões de dólares a favor da Palomar Capital Advisors para o projeto a ser implementado pela MAM S.A. Face ao pedido, o ministro das Finanças não autorizou a emissão da garantia, tendo no dia 28 de abril de 2014 emitido o seguinte parecer, e passo a ler. Visto, aguarde-se melhor oportunidade. Neste momento é conveniente usar outras formas de financiamento que não têm impacto no volume da dívida pública. No dia 2 de maio de 2014, isto é, 4 dias depois da emissão daquela decisão tomada, o ministro das Finanças alterou a decisão tomada, tendo exarado o seguinte despacho, e passo a citar. Visto, tendo em conta que é um assunto já decidido, autorizo a emissão da garantia no valor de 515 milhões de dólares a favor da empresa MAM S.A., nos termos do parecer da ESMA, Diretora Nacional do Tesouro. A pergunta que coloco ao declarante é: tendo atenção que os ministros são nomeados e exonerados pelo Presidente da República e a este subordinam-se, terá sido o declarante quem instruiu o ministro Manuel Chang a emitir a garantia a favor da MAM S.A.? Eu penso que quem devia responder isso seria o próprio ministro, que não está aqui, infelizmente. Refere-se ao Manuel Chang. Sim, seria ele que devia responder, não eu a responder com base naquilo que ele escreveu e que nem menciona o meu nome. Eu compreendo, e como disse o declarante, o ministro não está cá, mas também expliquei e coloquei a posição que os ministros são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, que é o chefe do governo. E quando o ministro diz, neste caso o ministro Manuel Chang diz, tendo em conta que é um assunto já decidido, autorizo a emissão da garantia no valor de 515 milhões de dólares a favor da empresa MAM, nos termos do parecer da ESMA, Diretora Nacional do Tesouro, está a dizer, de forma clara no seu parecer, que este assunto já foi decidido. A pergunta que lhe coloco é, e foi uma pergunta simples, se foi Vossa Excelência que instruiu ou não o ministro a emitir a garantia nesse valor? É uma pergunta muito simples. É muito simples para si. Eu ouço pela primeira vez e tenho que resolver um problema muito simples. Sim, mas já veio. Não tenho conhecimento. Muito bem. A sua resposta é? Não percebi, excelência, qual foi a sua Não resposta? tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, obrigada. Vamos. Ministério Público, não sei quantas questões ainda tem. O Tribunal tem 20 páginas para consignar em ata e 20 páginas são voltas de 3 a 4 horas de tempo.
são 13h40, mais 3, 4 horas de tempo, vão ser 18, 19. Não sei ainda quantas. Tenho questões. algumas questões, sim. Ainda tem muitas questões. Muito bem, vamos- Nem por isso, não são muitas. Mas podemos consignar Vamos. em ata. Sim, vamos primeiro fazer um intervalo. Me interromper para poder descansar um pouco e depois regressamos daqui a meia hora para consignar em ata e depois vamos ver o tempo para continuar. Não é? Não Então vamos percebi o fazer isso, intervalo vamos é de quanto interromper. tempo, meritíssimo? Sim, faz favor. Peço desculpas, só não percebi o intervalo de quanto tempo é. Sim, vamos interromper por meia hora para o declarante poder descansar. Está sentado desde as 11 horas pela sua idade e sua condição física, então para poder descansar até depois continuamos depois de meia hora para consignar em ata. Depois vamos ver que hora termina para continuarmos. O momento é de intervalo desta audiência, portanto, de escuta aqui das respostas do antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Observa-se um intervalo de 30 minutos. No regresso serão consignadas em ata as questões colocadas pelo antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Daqui a pouco iremos ao encontro das nossas equipas que se encontram no local a fazer então o acompanhamento deste julgamento para termos as reações deste primeiro momento, momento marcado por alguns cortes de energia elétrica e também algumas respostas um tanto quanto curiosas do antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Foi deixando nas entrelinhas que ele deu a luz verde para a concepção dessas empresas, sobretudo a MAMI Proníndicos. Disse ter feito inclusive um despacho que orientava os antigos ministros do Interior e da Defesa e também do Serviço de Informação e Segurança do Estado para darem seguimento à criação dessas empresas, uma vez que um estudo de viabilidade recomendava então a criação das mesmas, tendo por isso mesmo dado luz verde para a sua constituição. Vamos, nessa altura, observar uma breve pausa. Voltamos para dar continuidade a este julgamento. Iremos acompanhar também outras notas informativas nesta edição do Balanço Geral. São 30 minutos de pausa para que o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, possa descansar, possa beber alguma água, tanto mais que esse momento depois também foi caracterizado por alguma preocupação ali, cortes bruscos no fornecimento de energia elétrica e que causaram alguma estranheza. Vamos ao intervalo, voltamos para ouvir algumas reações e olharmos para outras notas informativas. Até já. Faz-me trair, minha mente acusa e não vou aguentar com esse tombo. Eu sei que mereces mais, eu sei que vais pensar que eu roubei-te paz. Mas será que tu vais ficar quando ouvires que eu só posso dar-te nunca? Enquanto mereces teu Louis Vuitton, férias na França ou Leblon. Mas como vais ficar Avon se tens que vender os produtos da Avon? Enquanto mereces ter férias em Ibiza. Isto vai pegar fogo, é o programa Atrações. Recebemos este jovem JR. E não só, trazemos também uma voz caliente, Mind Tigalo, no programa Atrações. A não perder, DJ Bangalala nas misturas e eu, Turn Up King, Drip God, a fazer acontecer convosco. Não percam, pontualmente das 16 às 17h30, o nosso programa Atrações. Hoje, às 16 horas, Atrações. Um bando que transformou as noites tranquilas de Poquiço em um autêntico inferno. Residentes saúdam a detenção de um grupo que praticava assaltos em residências e via pública, liderado por um jovem cadastrado de apenas 22 anos. Roubamos botija. Uma vez mais, boa tarde e finalmente o dia mais aguardado chegou, já deu para
escutarmos as primeiras respostas do antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Entre algumas das respostas que foi dando, fez menção à importância da soberania, disse que sobre questões de soberania não iria entrar em detalhes, porque inclusive este julgamento já trouxe algumas situações que não deviam ter saído a público, mas acabaram saindo. Disse ter autorizado a construção dessas empresas numa visão de segurança para o país, inclusive também para o próprio juiz. E para os moçambicanos no geral, sobre a criação dessas empresas, confirma ter, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, ter dado também o luz verde para a sua Constituição, confirma igualmente que deu luz verde para a contratação do valor para a operacionalização dessas mesmas empresas. Vai dizendo também ali pelo meio que foi delegando competências a determinadas pessoas, que ele, como presidente da República, tinha outras tarefas e foi delegando funções para que então ali os membros do comando operativo, comando conjunto, pudessem também dar seguimento a esses seus mandatos. Ora, observa-se então esse intervalo, essa pausa de 30 minutos. Iremos retomar então para a transmissão deste julgamento do caso das dívidas ocultas. A qualquer momento iremos ao encontro das nossas equipas que estão posicionadas no estabelecimento especial de máxima segurança, vulgo BO, para termos as reações deste primeiro momento marcado por 2 cortes sucessivos no fornecimento de energia elétrica, um problema que parece já ultrapassado. Oxalá que tenhamos, enfim, o decurso desse julgamento sem mais perturbações na ordem, sobretudo no fornecimento da própria corrente elétrica, e que essas respostas sejam dadas até onde for efetivamente necessário. O Ministério Público ainda tem muitas questões. O juiz diz que vai precisar de 3 horas para a elaboração data das respostas dadas pelo antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Iremos nós acompanhar todos esses momentos e a ver, vamos se também do lado, porque há toda a necessidade de vermos que questões irão sair, por exemplo, do assistente do Ministério Público à ordem dos advogados. O juiz colocou ali algumas questões, mas depois estamos todos recordados que uma das últimas questões, ele parece que tem mais algumas, mas na primeira parte das questões que foi colocando, terminou quando colocou uma questão que foi de imediato interpelada pelo advogado Izalcio Manjani, que disse que, dado o grau de parentesco entre Armando Guebuza e Armando Dambi Guebuza, aquela questão, à luz da lei, não deveria ser colocada. O juiz reconheceu esse fato e depois também reagiu a isso o antigo presidente Armando Guebuza, questionando o fato de ser colocada essa pergunta, sendo que eles sabem que a pergunta não pode ser colocada. Por que me fazem essa pergunta se sabem que não podem me colocar a pergunta? Seja como for, essa foi a última da primeira parte das perguntas do juiz, que depois passou então a bola ali à magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marangula, e, como dizia, iremos compreender daqui a pouco que perguntas tem. Iremos ouvir as perguntas que serão colocadas pelos demais advogados ao longo do dia de hoje, que se espera dia único desta audição antigo presidente da República, mas pode ser que esta sessão se prolongue pela noite adentro e eventualmente haja necessidade de se interromper para dar-se seguimento amanhã. Vamos continuar a prestar atenção a este julgamento. Assim que as condições estiverem criadas, iremos ao encontro das nossas equipas. Ora, a essa altura, queremos olhar também para outras notas de atualidade, outras informações que marcam o nosso dia a dia, numa altura em que há preocupações nas províncias de Tete,
Sofala, Zambésia, Nampula e Manica também por conta das chuvas intensas que ao longo do dia de hoje, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, vão cair ao longo do dia de hoje. Em locais como Quirimana, as chuvas já começam a criar alguns problemas, já problemas a casas já alagadas na autarquia de Quirimane e a transitabilidade também começa a ficar deficitária em alguns pontos. Queremos olhar para esta nota da época chuvosa, chuva esta que está a embaraçar em Quirimane, embaraça também outros pontos do nosso país. Vamos acompanhar essa nota, sendo que depois disso iremos também à província de Cabo Delgado. Está à espera Delfim Anacleto para entrar aqui no Balanço Geral para nos falar de uma ameaça à saúde pública. Agora vamos a Quirimane para olharmos para essa situação das chuvas que vão caindo e vão embaraçando também a circulação rodoviária, vão criando situações ali para a população. Uma informação para acompanhar aqui no Balanço Geral. Recebo agora a indicação de que vamos à província de Cabo Delgado, encontro de Delfim, que nos vai falar sobre uma situação de ameaça à saúde pública. Saudações, Delfim. Os detalhes sobre essa situação que ocorre aí na Avenida Eduardo Mundane. Há problemas aí do sistema de escoamento de águas que está a se apresentar muito má e isso vai pegando a saúde dos utentes. Saudações, os detalhes a partir desse lado. Boa tarde a todos que acompanham a nossa intervenção a partir daqui da cidade de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. Falamos a partir da Avenida Eduardo Mondlane, uma avenida, tanto uma das bastante movimentadas aqui na cidade de Pemba e que, entretanto, nesses últimos dias encontra-se, portanto, com uma situação, não boa, uma situação que está a preocupar os munícipes. Fala-se, portanto, da destruição da vala de drenagem, portanto,